Irmãos, queria pedir para você abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 6 e pedir para você que achou para ficar de pé. Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, e nós vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia. Vamos ler novamente o verso 8, irmãos, juntos? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Tua palavra, Senhor, que nos dá um propósito de vida. Nessa noite, Pai, eu quero pedir ao Senhor para que nada que for falado aqui seja um mero discurso. Seja a tua voz ecoando em cada coração, Senhor. Que a missão que o Senhor tem reservado para cada um aqui venha ser revelada nessa noite. E nós possamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade em nossas vidas. Fala aos nossos corações, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Irmãos, esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Quando a gente fala de profeta, tenho certeza de que um dos primeiros personagens que vem na sua mente é o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é conhecido por diversas coisas, mas principalmente por causa da sua mensagem, tanto de exortação, como uma mensagem também de esperança. Aquele texto que nós gostamos tanto de falar tantas vezes, está em Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, que correm e não se cansam, caminham e não se abalam e não se fadigam. E quando a gente encontra com a palavra de Deus, quando nós lemos, a gente vê na Bíblia, irmãos, muitas experiências de chamado, de vocação. A gente vê na Bíblia muitas pessoas sendo chamadas pelo Senhor para uma missão específica. E uma dessas pessoas que foi chamada foi o profeta Isaías.
né? Ele foi um grande profeta por diversos fatores, mas um dos principais fatores foi que 700 anos antes de Jesus chegar, Isaías já profetizava a respeito do Messias. Isaías capítulo 9 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que habitavam na sombra da morte, sob a sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Né? Aquele texto que diz: e o seu nome será chamado Maravilhoso. Como é que é o resto do texto? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E diz: o governo estará sobre os seus ombros. Isaías profetiza isso 700 anos antes de acontecer. Imagine, irmãos, algo que ninguém sabia como seria, né? No momento de muita confusão espiritual para o povo de Israel, Isaías, ele traz uma mensagem de esperança. Ele traz uma mensagem de mudança, a esperança que o Messias um dia chegaria. E a gente olha para Isaías e fala: caramba, Isaías, ele era um grande homem de Deus, né? Ele era alguém que tinha uma intimidade, né? Tinha aquele tete a tete com Deus. Ele entendia o que Deus estava falando sobre o presente e sobre o futuro. Mas uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que nem sempre foi assim. Isaías, ele não nasceu sabendo que um dia ele seria chamado por Deus. E não só Isaías, Abraão não nasceu sabendo que um dia seria chamado por Deus. Moisés não nasceu sabendo que um dia seria chamado por Deus. Jeremias, Ezequiel, os 12 apóstolos, o apóstolo Paulo, todas essas pessoas que nós conhecemos como grandes homens, grandes mulheres de Deus, nenhum deles nasceu sabendo que um dia o Senhor iria os vocacionar. Nenhum deles nasceu sabendo de que um dia o Senhor iria os chamar. Pelo contrário, a gente vê de que, na maioria das vezes, nenhum deles esperava isso. Eles poderiam ser até filhos de sacerdotes, ter linhagem, né, de pessoas que atuavam na casa de Deus, mas nenhum deles tinha noção daquilo que Deus tinha reservado para a vida deles. E muitas vezes a gente pensa a mesma coisa. A gente pensa assim: não, esse negócio de chamado é para fulano, esse negócio de chamado é para ciclano, mas não é para mim. Eu não consigo nem me imaginar fazendo uma coisa dessas. Como assim Deus me chamou? Mas eu quero dizer para você, irmão, que na maioria das vezes a gente nem imagina que Deus nos vocacionou para algo grande, que Deus nos chamou para algo grande. E nessa noite eu quero te desafiar a abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor. E te desafiar para mais do que ouvir, a você estar disposto a dizer sim ao Senhor, para aquilo que Ele colocar diante das suas mãos nessa noite. Amém? E às vezes a gente tem esse pensamento tão distante dos homens que nós vemos na Bíblia, homens e mulheres. A gente acha que eles eram perfeitos, que eles tinham alguma coisa de diferente, e na verdade eles não tinham. E a gente vai ver isso relatado nessa experiência do profeta Isaías, né? E essa experiência nos ensina, né, de que no momento em que nós menos esperamos, né, no versículo 1, se você acompanhar comigo, fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Se você for ler o livro dos reis, na verdade o livro de Crônicas, Segunda Crônicas, você vai ver de que o rei Uzias foi um grande rei para a nação de Israel. Ele era um homem de Deus, ele tinha agradado tanto o coração de Deus, que Deus fez com que o seu reino crescesse tanto e obtivesse tantas conquistas, e a nação de Israel se transformou numa potência. Eles tinham boa economia, eles tinham a questão social resolvida, eles tinham tudo certo. E de repente, num certo momento, escolhido por Deus, o rei Uzias morre. E aquilo, irmão, não foi uma coisa assim, a gente lê assim: o rei Uzias morreu. Não, o momento da morte do rei Uzias foi um momento de marco para a história de Israel.
No momento que o rei Uzias morre, eles não sabiam como seria o futuro. Inclusive Isaías. A história conta de que Isaías ele tinha intimidade com os reis de Israel. E tinha intimidade provavelmente com o rei Uzias. Era alguém que vivia perto. Mas quando ele escreve a respeito da sua experiência, ele faz questão de ressaltar que ela aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Por que ele faz isso? Porque foi uma situação difícil para ele e para a nação israelita. E a Bíblia conta de que nesse momento difícil, em que o povo de Israel não tinha esperança, não sabia o que seria do futuro, Isaías viu o Senhor. Ele viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Ele teve uma experiência num dos momentos mais difíceis para a história de Israel e provavelmente para a sua própria história. E isso nos ensina de que a experiência com Deus é essencial para que possamos viver a missão que Ele tem reservada para nós. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar isso, a experiência com Deus é essencial para que você viva a missão que Ele tem reservada para você. Amém, irmãos? E essa experiência de Isaías nos dá 3 passos. 3 passos que Isaías atravessou para poder receber e entender a missão que Deus havia reservado para ele. E o primeiro passo que nós vemos foi um encontro com a santidade de Deus. Você pode acompanhar comigo, mais uma vez, o verso 1 até o verso 4, que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é exatamente a visão. Quando Isaías está no momento de tristeza, a Bíblia fala de que ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No momento, como eu já disse, de tristeza, um momento de desesperança, um momento de incerteza, o Senhor se revela a ele como aquele que estava assentado no trono. E é engraçado, irmãos, porque Deus faz isso de propósito. Estava exatamente no momento em que o trono de Israel estava vazio, porque o rei Uzias, afinal de contas, tinha morrido. É claro de que se entendia que era um processo de descendência, o seu filho tomaria o seu lugar. Mas eles não sabiam como seria a experiência com o filho de Uzias. Ele não sabia se ele seria um rei tão bom quanto o próprio rei Uzias. E ali, naquele momento de incerteza, o Senhor se revela a Isaías como aquele que estava sentado sobre o alto e sublime trono. Ainda que o trono terreno estivesse desocupado, o trono dos céus estava ocupado e ainda está. O soberano Senhor estava assentado sobre esse alto e sublime trono. E o que ele revela para Isaías a partir disso, irmãos? Ele revela de que ele ainda estava no controle. Apesar das experiências terrenas, as circunstâncias estarem sendo difíceis, o Senhor continuava assentado sobre o trono, regendo todos os acontecimentos, regendo todas as circunstâncias. O Senhor ainda estava reinando em soberania. E então, quando o Senhor se revela a Isaías como esse Deus soberano, porque Ele queria mostrar isso, de que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele tem o controle de todas as coisas, que o seu governo transcende os céus, né? O governo do Senhor não está sobre os céus, mas está sobre a terra, tudo pertence a Ele. E no versículo 2 diz de que acima do Senhor estavam os serafins. E quando estudamos, irmãos, um pouco da Bíblia,
Os serafins são seres, né, que ressaltam a santidade do Senhor. Eles têm essa função. Eles são seres celestiais que têm a função de ressaltar a santidade do Senhor. E é exatamente isso que eles fazem, né? Primeiro eles cobrem ali a face do Senhor, porque ninguém poderia ver a face do Senhor e não morrer, né? Moisés declara isso. E aí eles começam a proclamar uns aos outros. O que diz aí no verso 3? E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E quando os serafins usam essa expressão, lá no original eles estão declarando: mais santo do que a maior santidade, mais santo do que aquele que se acha mais santo da terra, é o Senhor dos exércitos. E quando há essa expressão Senhor dos exércitos na Bíblia, irmãos, é o significado de que só o Senhor poderia fazer algo de sobrenatural. Só Ele tinha o poder para mudar a história, para mudar o rumo da situação. E só Ele, e somente Ele é santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Isaías, ele precisava desse encontro. Por quê? Porque ele precisava lembrar de que o Senhor continuava no controle. Ele precisava lembrar de que, apesar da morte de um rei terreno, o Senhor permanecia dirigindo todas as coisas. E ele também precisava lembrar de quem era o Senhor. Ele precisava lembrar de que o Senhor era um Deus soberano, mas que o Senhor também é um Deus santo. Isaías precisou de um encontro com a santidade de Deus. Isaías, num momento difícil, ele precisou olhar para a santidade do Senhor. E quantas vezes, irmãos, os momentos difíceis, eles são desculpas para que nós possamos, né, como diz a expressão, enfiar o pé na jaca e esquecer de quem é aquele que nós servimos, que é um Deus santo. E depois ainda a gente vai ver por que Deus se apresenta a Isaías como esse Deus santo. Havia um propósito. Isaías tinha alguma coisa dentro de Isaías que precisava ser transformada. Porque, irmãos, quando nós encontramos com a santidade do Senhor, é impossível que nós venhamos a permanecer as mesmas pessoas. Quando encontramos com a glória do Senhor, quando temos a visão do Senhor assentado sobre o trono, é impossível que permaneçamos os mesmos. Deus queria mudar alguma coisa em Isaías. E nessa noite Deus quer mudar alguma coisa em você. Todos nós temos coisas, temos áreas que precisam ser transformadas. Mas antes de chegarmos lá, eu quero te dizer que se você está passando por um momento difícil, esse é o momento de você olhar e ver o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Ter a certeza de que Ele continua no controle de todas as coisas. Olhe, contemple o Senhor assentado no trono da terra. A Bíblia diz de que a terra é o estrado dos seus pés. Ele é grande, Ele é santo, Ele permanece no controle de todas as coisas. E lembre-se, irmãos, nós temos vivido num tempo em que a graça, ela tem sido ressaltada. E é porque a graça é a graça, né, irmãos? É favor imerecido. É algo sobrenatural. Mas quantas vezes usamos da graça e do amor do Senhor para justificar as nossas atitudes que nos desviam do caminho, do propósito do Senhor? Afinal de contas, a gente vive no tempo da graça. É só depois eu pedir perdão que está tudo certo. Às vezes nós precisamos relembrar que o Senhor é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus santo. E quando a gente fala de santidade na Bíblia, irmãos, a gente está falando de separação. É alguém que não tem pacto com as coisas desse mundo. É alguém que não tem pacto com as coisas das trevas. Ele é o Senhor e Ele é imutável. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Ele é a própria luz.
E se ele é a luz, irmãos, se ele é santo, como os seus filhos, nós também devemos ser santos. Como diz em Levíticos, sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. Então Isaías, ele precisava disso primeiro, para lembrar de que acima das circunstâncias estava o Senhor. E segundo, ele precisava lembrar de que Deus era um Deus santo. Ué, Isabel, mas por que Deus faz questão de se revelar a Isaías assim? E uma outra coisa, irmãos, que eu queria ressaltar. Não era só Isaías que estava atravessando um momento difícil. Israel, como nação, também estava atravessando um momento difícil. Eles não sabiam como é que seria o governo, a política do futuro. E eu queria te perguntar se isso não te lembra alguma coisa. Nós temos vivido um tempo crucial, irmãos. É um tempo, né, está chegando as eleições aí, e com certeza nós não sabemos o que vai ser do futuro. Eu não sei se você sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que o Senhor continua no controle. E aquele que o Senhor escolher, se nós orarmos, pedirmos ao Senhor, como foi pregado hoje de manhã, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós não temos orado tanto, irmãos, para o Senhor sarar a nossa nação. Não temos pedido tanto, Senhor, restaura o futuro do nosso país, restaura o futuro da nossa nação, porque nós não sabemos como será. Está difícil, o negócio está brabo, está difícil você escolher uma pessoa honesta para colocar lá. Mas, acima de tudo, o Senhor continua sentado no trono. Ele rege todas as coisas, irmãos. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor continua sentado no trono. Muito obrigada, porque o Senhor é soberano e rege todas as coisas. Que possamos te contemplar nessa noite, Senhor, assentado no alto e sublime trono. Possamos contemplar a tua santidade, porque tu és santo, Senhor. Tu és santo, tu és o Senhor dos exércitos. E declaramos que a terra inteira se enche da tua glória. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Nos dá um encontro com a tua santidade, Senhor. Nos faz contemplar a tua pureza e sermos puros como tu és. Aleluia. A experiência com Deus é essencial, irmãos, para vivermos a missão que Ele tem preparada para nós. O segundo ponto, que eu acho um dos pontos mais importantes. Primeiro, Isaías encontra com a santidade do Senhor. Depois, Isaías tem uma transformação da sua deficiência. Você pode acompanhar comigo aí o verso 5, que diz: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando a gente vê essa expressão, a gente pensa, né, o que Isaías quis dizer com isso? Isaías, irmãos, se viu de repente iluminado pela glória do Senhor. Quando nós somos iluminados pela glória do Senhor, aqueles cantos escuros que só nós conhecemos e que às vezes a gente não dá nem chance de falar assim: Senhor, entra aqui nesse canto aqui. Diante da glória do Senhor, irmãos, tudo se revela. Diante da glória do Senhor, nós somos quem somos. Não há como nos escondermos dele. Não tem como fugirmos dos seus olhos. Ele te contempla, ele te vê do jeito como você é. E de repente, né, Isaías também se colocava numa postura que parecia uma pessoa decente. Afinal de contas, ele era alguém que vivia perto ali dos reis, dos sacerdotes. Ele tinha uma postura, né, de santidade. Ele era uma pessoa espiritual. Mas o Senhor resolve mostrar a sua santidade a ele.
e ilumina diante da sua glória. E a Bíblia diz de que Isaías não viu só o Senhor. A Bíblia diz de que a glória do Senhor invadindo o templo foi tanta que os batentes das portas começaram a tremer, que a casa se encheu de fumaça. E Isaías, diante dessa experiência, ele se desespera. Ele fala: meu Deus, meu Deus, meu Deus, a santidade do Senhor apareceu para mim. E no Antigo Testamento, irmãos, isso era claro. Quando alguém via o Senhor face a face, ele não ficava vivo, tinha que morrer. Porque a santidade de Deus era muito forte. E Isaías pensou isso: meu Deus, eu vou morrer, porque tem alguma coisa de errado comigo. E Isaías, iluminado pela glória do Senhor, ele grita: ai de mim. Porque sabe o que ele descobre, irmãos, quando ele é iluminado pela glória de Deus? Que ele estava completamente ao contrário daquilo que a santidade do Senhor estava propondo naquele momento para ele. A glória do Senhor aparece para ele e ele: meu Deus, meu Deus. A expressão que ele usa é ai de mim. E no original, quando fala ai de mim, essa é uma expressão de desespero. É uma expressão que grita: meu Deus, não tem mais jeito, eu estou perdido. E é engraçado porque ele não apenas não fala: Senhor, eu estou perdido, ai de mim, porque agora já era, agora perdi. Mas ele diz: por que ele grita ai de mim? A glória do Senhor ilumina o canto escuro de Isaías. Parece que o canto escuro de Isaías, ele fala aí no verso 5: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Isaías contempla a sua impureza radical. Ele reconhece, irmãos, a sua deficiência diante da presença do Senhor. A glória do Senhor aparece para ele de uma forma tão forte, de que dá de cara, mostra para ele na hora o que estava errado dentro dele. E ele diz: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você pergunta: Isabel, o que Isaías queria dizer com isso? Né? Essa é uma expressão de estudo teológico. Mas uma coisa que nós temos certeza de que Isaías está falando aqui é que ele tinha um problema sério com a sua língua. A gente não sabe se ele era fofoqueiro, a gente não sabe se ele era mentiroso, a gente não sabe se ele falava o que não devia falar. Mas uma coisa a gente sabe: ele tinha um problema sério com a sua língua. E aí, né, como que alguém que seria chamado para ser um profeta do Senhor, irmãos, e profetas devem ser nada mais, nada menos do que porta-vozes. Costumo dizer que são amplificadores, né? É como se Deus falasse no microfone e os profetas fossem as caixas por onde sai a voz do Senhor. Como que alguém que tinha problema com a boca ia ser um profeta de Deus? Me diz você. Como que alguém que tinha problema com a sua língua poderia ser usado pelo Senhor? E Isaías, ele reconhece isso, ele tinha uma deficiência. Ele tinha problemas com o que ele falava. E eu não sei, irmãos, qual é a sua deficiência. Eu sei que todos nós temos deficiências. Eu tenho deficiência. Pastor Mateus tem deficiência. Os diáconos têm deficiências. Todos nós temos deficiências. E quando estamos diante da glória do Senhor, essa deficiência aparece. Agora, a minha pergunta é: qual vai ser a sua postura quando a sua deficiência aparecer para você? Quando o Senhor mostrar para você o que está de errado aí dentro? Quando o Senhor mostrar para você qual é a sua iniquidade, falar para você: ó, esse negócio aqui está errado, isso aqui precisa mudar. E aí Isaías fala: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. E primeiro ele reconhece a sua deficiência, e depois ele reconhece a deficiência do seu povo, e habita no meio de um povo de impuros lábios, mostrando de que a nação israelita também estava desviada do propósito de Deus. E ele diz: ai de mim, porque os meus olhos viram o rei.
viram o Senhor dos Exércitos. E ele se vê nesse contraste. Ele vê os serafins gritando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e se vê como alguém impuro diante do Senhor. E ele diz, e agora, o que eu faço? Ai de mim, estou perdido. E ele se vê nessa situação. A sua impureza se encontra com a santidade de Deus. Irmãos, é impossível nós não ficarmos constrangidos quando nós encontramos com a glória do Senhor. Ela nos constrange, ela nos incentiva a sermos melhores, ela nos incentiva a sermos mais parecidos com o Mestre. E às vezes, irmãos, a gente fala de tantas coisas e esquece de que sempre vai ter algo a ser melhorado em nós. Nós não somos perfeitos e nunca seremos, só seremos quando chegarmos na eternidade, que vai ser um momento em que contemplaremos o Senhor face a face, veremos como Ele é. Mas até chegarmos lá, irmãos, é um processo de transformação. O apóstolo Paulo fala de que nós somos transformados de glória em glória. Então, sempre vai ter algo dentro de nós que nós vamos precisar melhorar, que vai ter que ser trabalhado pelo Senhor, algo no nosso caráter que nos afasta do Senhor. E eu tenho certeza de que se você está aqui, o seu desejo é estar perto do Senhor. Amém? Quantos querem ser parecidos com Jesus aqui? Amém? Nós precisamos disso. Mas para isso acontecer na nossa vida, precisamos contemplar a santidade do Senhor e reconhecer a nossa deficiência, reconhecer a nossa iniquidade, reconhecer aquilo que está escuro e oculto no nosso coração, que nós não damos espaço para ninguém entrar, ninguém mexer, nem o Senhor. Mas tem momento em que a glória do Senhor invade as portas do teu coração. E a única coisa que você consegue dizer é: ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Fala como Pedro, né? Quando Jesus se aproxima dele, ele diz: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Reconhece de que nós não somos nada diante dele. Nós somos impuros. O próprio Isaías escreve, depois dessa experiência, de que as nossas obras são como trapo de imundícia diante do Senhor. Nós não temos nada para dar a Ele, irmãos, que seja digno daquilo que Ele fez por nós. Tudo que nós podemos dar é a nossa vida. E para você entregar a sua vida, é necessário que você tenha essa experiência com o Senhor. Você pode pensar assim: ah, Isabel, mas eu venho na igreja sempre, né? Eu oro, eu leio a Bíblia, né? Eu sirvo meus irmãos e tal, acho que está tudo certo. Calma aí, sempre tem algo a ser transformado, irmãos, no nosso interior. E o Senhor, como eu já disse, Ele consegue ver aquilo que nós não conseguimos ver. Você, de repente, vem para cá, se mostra uma coisa, mas o Senhor conhece o teu interior. Preste bem atenção nisso, irmãos. O Senhor conhece o teu interior, Ele sabe quem você é. As suas máscaras, as nossas máscaras, caem diante da glória de Deus. Isso, irmãos, deve nos constranger, deve nos conduzir ao arrependimento. A pedir: Senhor, pela tua misericórdia, transforma o que precisa ser transformado no meu coração. Transforma a minha deficiência. Dizer diante do Senhor: ai de mim, Senhor, estou perdido, porque o Senhor é santo e eu sou impuro. Preciso que o Senhor me purifique. Preciso que o Senhor mude a minha vida. E é exatamente isso que Isaías faz. Diante da sua contrição, algo acontece, porque Isaías não poderia se purificar sozinho. Queria que você acompanhasse comigo no versículo 6, que diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, irmãos, no momento em que Isaías reconhece a sua deficiência,
Porque, de repente, às vezes, até nós sabemos o que está de errado. Mas a gente não tem coragem de dizer, Senhor, tem misericórdia e muda isso em mim. Mas Isaías reconhece. Ele diz, ai de mim. E por conta do seu arrependimento, o Senhor resolve purificar o seu pecado. O Senhor usa, o serafim, que era esse ser celestial, que tem a função de ressaltar a santidade do Senhor. E ele tira a brasa viva, Brasa viva é o fogo mesmo, irmão. Tira lá o fogo do altar. E ele toca nos lábios de Isaías. E esse momento é um momento crucial, porque foi um momento de purificação. E foi um momento de purificação através do fogo. O Senhor usa o fogo para tocar nos lábios de Isaías e para retirar o seu pecado, para retirar a sua deficiência, para purificar. O fogo, irmãos, nós sabemos que nós usamos para muitas coisas, Para aquecer, para cozinhar. Mas um dos propósitos que a Bíblia costuma ressaltar do fogo é purificação. E o Senhor purifica os lábios de Isaías com a brasa viva. Ele purifica os lábios de Isaías por meio do fogo. Essa foi a solução. Que o fogo do altar sagrado tocasse os lábios de Isaías. Irmãos, quando nós reconhecemos a nossa deficiência diante do Senhor, o Senhor é fiel. A Bíblia diz, quando eu digo deficiência, não estou falando de pecado só, não. Pecado, que a gente costuma nomear. Porque a Bíblia é clara, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, irmãos, como Ele também é fiel para mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida, se você quiser mudar. Se esse for o desejo do teu coração, se você se arrepender da sua iniquidade, do seu pecado, se você reconhecer a sua deficiência, eu posso dizer nessa noite, o Senhor é poderoso para transformar o que precisa ser transformado na minha vida e na sua vida. Irmãos, isso é necessário. Enquanto não formos tratados pelo Senhor, não poderemos ser usados por Ele, como Ele programou, como Ele tornou um propósito. Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem uma missão, mas para que você venha cumprir essa missão, é necessário que haja uma experiência com Ele. É necessário que a sua e a minha vida seja transformada. Senão não estamos prontos para essa missão que Ele colocou nas nossas mãos. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor nessa noite quer te transformar. Quer te dar uma experiência com Ele. Porque isso é essencial para que você viva a missão que Ele separou para você. Irmãos, a gente olha para Isaías como um grande homem de Deus, mas ele nem sempre foi assim. Ele precisou disso. Ele precisou passar por uma experiência. Ele precisou de transformação para se tornar no grande profeta Isaías. E às vezes a gente está, Senhor, me usa, quero ser usado por Ti. O Senhor está falando, vamos transformar primeiro. Depois que você transformar, eu vou te usar. Mas seja transformado primeiro. Tenha experiência com o Senhor primeiro. Aí você pensa assim, mas isso demora, isso é um processo. Não, o Senhor quer te transformar hoje. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa em transformar a sua vida. Amém ou não amém? E como terceiro e último ponto, Isaías passa por esse processo. Ele vê a santidade do Senhor. Ele é transformado no seu caráter. E por último, ele se vê pronto para o chamado. Leia o versículo 8 comigo, que diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, como a gente já falou aqui, Isaías, ele passa por todo esse processo. E por quê? Porque Deus tinha um propósito para essa experiência toda.
E o propósito final dessa experiência toda era que Deus queria vocacionar Isaías. Deus queria entregar uma missão nas mãos de Isaías. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo, prometo que é a última, e fala para ela: Deus tem uma missão para você. Como o nosso pastor tem pregado, irmãos, não tem como separarmos a missão da nossa vida. A nossa vida, ela reflete a missão. A nossa vida é a missão. Se não temos uma vida transformada, como que cumpriremos a missão? E parece que Isaías experimenta isso. Ele é transformado na sua vida para que ele pudesse viver a missão que Deus tinha separado para ele. E agora a gente entra no novo momento da experiência de Isaías. A gente vê de que ele havia sido transformado. Só depois dessa transformação, o Senhor lhe dá uma proposta. Na verdade, eu acho que era mais do que uma proposta, era uma intimação. Ele pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Em outras palavras, quem vai ser o meu representante? Irmãos, Isaías, ele foi escolhido por Deus para ser profeta em Israel. A situação de Israel, irmãos, estava muito ruim. Mas não estava pouco ruim, não, estava muito. A situação espiritual, principalmente de Israel, estava numa situação desprezível. Os sacerdotes estavam agindo errado. A questão social estava errada. Havia o roubo ali dos líderes da fé, roubando dos mais pobres. Havia a desvalorização do órfão, da viúva, daquele que estava necessitado. Havia um desprezo total pelos princípios do Senhor. As pessoas entravam no templo com a vida toda errada, envolvidas com prostituição, envolvidas com adoração a outros deuses, envolvidas com ali a difamação do sacrifício, envolvidas com a marginalização daqueles que já eram marginalizados. Eles entravam no templo para adorar o Senhor como se nada tivesse acontecendo, como se tudo tivesse normal. E o Senhor precisava de alguém que se levantasse naquele tempo para denunciar o pecado do povo, para denunciar o pecado de uma nação. Mas para que alguém pudesse denunciar o pecado, ele precisava ter autoridade. E ele não teria autoridade enquanto ele também estivesse mergulhado na sua falha de caráter. E eu te digo, irmão, nessa noite, Deus quer te levantar como profeta nessa geração. Amém ou não amém? Nós temos falado tanto, Senhor, queremos capoeira grande para o Senhor. E o Senhor quer te levantar, Ele quer te usar como canal para a transformação de Capoeira Grande. Ele quer te levantar como profeta na sua mão, para poder anunciar as obras do Senhor, por essas ruas, por todos os becos, por onde, todos os condomínios, onde passarmos. O Senhor quer usar a sua vida. Mas Isaías, ele só se sentiu pronto quando ele teve essa experiência com o Senhor. O Senhor precisava de um agente, né? Ele queria um agente, na verdade. Alguém que lhe chamasse mais para perto de Deus. Então, Isaías, depois dessa experiência, o que é que ele responde no versículo 8? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, antes, a gente vê dois contrastes, né? Primeiro, a gente vê um Isaías apavorado, né? Que primeiro estava no ano da morte do rei Uzias, depois ele encontra com a santidade de Deus e fala: meu Jesus, falai de mim, Senhor. E aí, depois que o serafim purifica os seus lábios, depois que o serafim transforma a sua deficiência, Isaías se vê pronto, ele se vê preparado para responder o ultimato que o Senhor tinha dado para ele, a missão que o Senhor lhe entregaria. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Isaías, irmãos, ele precisava dessa experiência por dois fatos. Primeiro, ele precisava ser transformado. Segundo, ele precisava estar preparado para a missão. Depois, quando você lê, depois você pode ler em casa, dos versos 9 até o verso 12, você vai ver de que a vocação de Isaías, a missão de Isaías, o ministério de Isaías,
não seria um ministério fácil. E o Senhor avisa isso para ele. Ó, você vai falar, eles não vão ouvir. O coração deles vai ser duro. Você vai falar, e eles não vão te ouvir. E você imagina, irmãos, se alguém não tem uma experiência com Deus e se depara com esse tipo de missão, imagina, Deus fala assim, olha só, você vai sair por aí, vai sair falando aí do meu nome, mas as pessoas não vão te ouvir, pelo contrário, elas vão te desprezar, elas vão rir de você, elas vão falar que tudo que você está falando está errado, que não foi Deus que falou. Era quase isso que ia acontecer com Isaías. Isaías, se ele estivesse na sua própria força, ele não seria capaz de enfrentar a missão que ele teria à frente. Mas porque ele teve essa experiência com Deus, ele se tornou num profeta, a princípio desprezado. E depois ele se tornou um dos maiores profetas da Bíblia, irmãos. Ele se tornou o profeta que falou de Jesus, falou do Messias, a salvação do mundo. Ele foi o profeta que profetizou que Israel voltaria do exílio, né? Que foi um momento ali em que eles estavam tão longe do Senhor, que o Senhor resolve mandá-los embora, mandá-los para outra nação como escravos. E Isaías profetiza de que 70 anos depois, o Senhor teria misericórdia de Israel e os faria retornar. E foi exatamente isso que aconteceu. Isaías foi alguém usado por Deus, porque antes ele teve uma experiência com o Senhor. Mas você deve pensar assim, né? Mas ele era Isaías, né? Era Isaías. E eu sou eu. Irmãos, como eu disse, Isaías não nasceu sabendo de que ele ia ser chamado pelo Senhor. Com certeza ele não tinha noção de que as suas palavras proféticas transcenderiam as gerações. Assim como os grandes homens da Bíblia. Vocês acham, né, de que quando Abraão foi chamado por Deus, ele sabia de que toda uma nação surgiria por meio dele, que ele sabia da grandeza desse negócio? Você acha de que quando Moisés foi chamado, ele sabia que ele ia dirigir o povo por tanto tempo e ia ver Deus fazendo tantas coisas? Você acha que quando os 12 foram chamados, você acha que quando o apóstolo Pedro, João, que a Bíblia diz que eles eram iletrados, eles eram analfabetos, eles eram pescadores, irmãos, e Jesus escolhe chamar eles. E eles fazem uma diferença tremenda. Eles fazem a diferença porque eles disseram, eis-me aqui. Mas antes deles serem grandes homens de Deus, eles andaram com Jesus. Andaram com Jesus, irmãos. Enquanto eles andavam com Jesus, eles eram transformados. E eu não sei aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, mas eu sei que Ele tem uma missão para você. E de repente você fica perguntando, Senhor, qual o propósito da minha vida? Senhor, o que eu posso fazer para ser usado por Ti? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Tenha uma experiência com o Senhor que você vai descobrir aquilo que Ele quer de você. Existe uma vocação para você, um chamado para você. E às vezes você pensa, não é possível que esse negócio é para mim. Quero dizer que é para você sim. Existe um chamado de Deus, que talvez você nem sonhe, nem imagine que esse chamado foi reservado para você. Você nem imagine o que Deus quer fazer através da sua vida no futuro. Abra o seu coração para a missão que Deus tem para te dar. Ele tem uma missão para você. Ele tem uma missão para mim. Ele tem uma missão para cada um de nós. Mas para isso você tem que estar disposto a viver uma experiência com o Senhor. E estar disposto também a dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Quando Isaías diz, eis-me aqui, ele está falando, Senhor, o Senhor está perguntando a quem o Senhor vai enviar? Quem vai ser teu representante? Eu estou dizendo, eu serei teu representante. Eu estou aqui. Faz de mim aquilo que o Senhor quiser. E a gente tem vivido num tempo, irmãos, que essa questão da missão, da vocação, tem sido um pouquinho esquecida. Mas eu quero, em nome de Jesus, renovar sua memória nessa noite.
Um dia, irmãos, o Senhor me chamou. Eu tive uma experiência com o Senhor. E eu preciso ter todos os dias uma experiência com Ele. Mas eu posso dizer para você de que eu não imaginava aquilo que Ele tinha reservado para mim. Não nasci sabendo de que o Senhor ia me colocar em algum lugar para pregar, para cantar. Não nasci sabendo isso não, irmãos. Eu precisei descobrir. E isso acontece com toda pessoa que é vocacionada. Com toda pessoa que é chamada por Deus. Você não nasce sabendo de que você é chamado. Mas tem um momento que o Senhor te chama. E eu digo para você, o chamado é persistente. É aquele negócio que você não consegue abandonar, você não consegue esquecer daquilo, porque o Senhor continua te chamando. E de repente o Senhor está te chamando nessa noite. De repente você está ouvindo a voz do Senhor aí dentro. Esteja disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui. Mas esteja disposto também a dizer, Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas purifica no meu coração o que precisa ser purificado. Você pode ficar de pé?